em Questão. Oferecimento Espaço Diogo Bittencourt, VIP Estúdio de Beleza. Os pacientes da colônia morriam de frio, de fome, de doença. Morriam também de choque. Em alguns dias, os eletrochoques eram tantos e tão fortes que a sobrecarga derrubava a rede do município. Nos períodos de maior lotação, 16 pessoas morriam a cada dia. Morriam de tudo e também de invisibilidade. Ao morrer, davam lucro. Entre 1969 e 1980, 1.853 corpos de pacientes do manicômio foram vendidos para 17 faculdades de medicina do país, sem que ninguém questionasse. Quando houve excesso de cadáveres e o mercado encolheu, os corpos foram decompostos em ácido, no pátio da colônia, na frente dos pacientes, para que as ossadas pudessem ser comercializadas. Nada se perdia, exceto a vida. Trecho do livro Holocausto Brasileiro, de Daniela Arbé, sobre o tratamento dado aos pacientes com distúrbios mentais no Brasil até o início da década de 1980. Saúde mental e humanização do cuidado. Esse é o tema em questão no programa de hoje. Nosso convidado é o enfermeiro Tiago Braga, do Espírito Santo. Ele que é tutor da residência uniprofissional de saúde mental do Hospital Pedro Ernesto, da UERJ. Muito bem-vindo, obrigada pela participação. Obrigado, eu que agradeço o convite. Para mim é uma honra, acho que um prazer poder estar conversando sobre esse tema, que cada vez mais atual e mais importante. A gente estava falando agora há pouco numa dessas mesas que me circula, de como humanização, e como é engraçado, como é curioso falar de humanização para ser humano, né? Parece que é algo que já está atrelado ao nosso cuidado, à nossa existência. Mas quando a gente escuta relatos como esse, do texto da Daniela Arbé... E que não faz tanto tempo assim, né? Que é de ontem. De outro dia na história, isso. Isso se recoloca como urgente. Pela UERJ, eu estou na disciplina de saúde mental, na sub-área de saúde mental, no primeiro, no 7º período, no 9º, e muito na residência. Então eu levo muito esse texto, não só esse trecho, mas o texto todo, o livro da Daniela Arbé, como uma referência, porque ele é muito impactante quando traz essas verdades. Parece que o Brasil tem um processo aí de esconder algumas verdades na sua história. Essa é uma que está escondida e que eu acho que a gente precisa retomar. Quando eu apresento, vou também perguntando para as alunas da graduação quem já tem alguma trajetória na saúde mental, e assim, a gente tem um público que, por vezes, já é técnico, às vezes está em alguns lugares, e não é raro alunas que já tenham trajetória nesse campo, seja porque são técnicas, seja porque são cuidadoras ou porque algum parente, contam de experiências em instituições asilares, nos modelos manicomiais, muito próximas ao que a Daniela retrata no livro dela. Então, se ela está falando de Barbacena de 70, do final de 70, do começo de 80, eu estou falando de experiências que alunas trazem em 2013, né? Agora, recentemente, uma coordenadora do CAPES foi fazer uma visita com um usuário num determinado lugar onde ele estava morando, com pessoas amarradas, com pessoas acorrentadas. Então é muito complicado. Essa questão é uma questão que se coloca hoje, 2018. Não dá para recortá-la num período da nossa história como se ela fosse única, como se isso fosse momentâneo. Para além disso, e aí eu acho que a gente pode ir explorando isso no decorrer do dia, assim, dessa manhã, mas para além disso tem algo que é mais subjetivo nessa ideia de exclusão, que não é só a exclusão do parede do manicômio, mas é de como a instituição manicomial, a herança das instituições totalizantes estão nas nossas vidas no cotidiano e se colocam aí de certas formas mais sutis e mais obscuras de violência e de exclusão. Acho que esse é um diálogo que a saúde mental precisa se apropriar, ou precisa retomar, talvez, com mais veemência, sobretudo frente aos retrocessos que a gente tem sofrido aí de 2016 para cá. A sociedade ainda tem esse comportamento de esconder embaixo do tapete a questão da saúde mental, né? A gente tem um contingente enorme de pessoas que precisam de ajuda,
né? Tem só os casos graves de distúrbios mentais são 3% da população brasileira, mais 12% de dependentes químicos, de álcool, drogas, né? Sem falar os casos de depressões leves, né? Eu arrisco dizer que, e como eu estava conversando, arrisco dizer que a gente tem uma subnotificação aí. Quando você fala dos casos graves e quantifica esses casos graves, a gente no cotidiano do trabalho costuma dizer que o caso grave nem chegou pra gente ainda. O caso grave é aquele cara que não conseguiu sair de casa. É aquele caso que, de fato, está debaixo do tapete porque a ação... Ou está nas ruas também, né? Ou na rua, mas onde eu quero chegar é que, e aí de um jeito mais que engloba mais, é que a ação territorial, a busca ativa não chegou. Esse cara não entrou no serviço. Eu tenho trabalhado muito com o conceito de acesso e barreira, que é um conceito que o Meiri tem trazido, a Emerson Meiri. Assim. Ele tem trazido muito essa ideia de de acesso e barreira dos serviços de saúde. Como acessar um serviço não tem uma relação com acessar o cuidado. Você entrar num serviço, você fazer parte do sistema de saúde, não significa que você faz parte de um sistema de cuidado. Não significa, de fato, que você está cuidando. A gente precisa também criar estratégias no cotidiano para pensar a equidade, como um princípio do SUS, inclusive. O que falta para a gente, de fato, é possibilitar o acesso real dessas pessoas aos serviços e às diversas modalidades de cuidado e diversos tipos de especificidades que a gente pode proporcionar. Fico pensando aí, quando você fala dos casos dos 3%, dos casos graves, eu vou para os dois extremos ali. O caso grave, para mim, esse 3% para mim está no meio. Tem um tanto mais grave que não chegou e tem um tanto mais leve que a gente também não tem capacidade, não tem capacitação, não tem formação para atender com devido cuidado. E aí eu estou destacando a importância da atenção básica nesse sentido. Tem aí alguns estudos que vão dizer que cerca de 80%, às vezes mais, 80% dos casos podem ser acompanhados na atenção básica. Poderiam ser encaminhados e de forma longitudinal na atenção básica. E muitos desses casos acabam se cronificando, né? Porque não tiveram o tratamento adequado. É um risco, é uma possibilidade. Fato é que a questão que fica, assim, uma das questões que fica é: essa atenção básica está preparada para atender essas pessoas? Está preparada para ser porta de entrada dessas pessoas? Essa atenção básica consegue pensar em como encaminhá-las, seja internamente no seu próprio serviço, para alguma atividade, para algum grupo, seja para a rede, seja para outros serviços de maior especificidade? Eu tenho questões. A gente acabou de passar por uma experiência no PET, que é um programa de ensino pelo trabalho, que foi muito enriquecedora nesse sentido. Conseguiu publicar uns trabalhos aí que ganharam prêmio, inclusive, que falam um pouco disso. A gente conseguiu inserir nossos monitores na atenção básica. E esses monitores estavam acompanhando os atendimentos de enfermagem da clínica geral. E eles tinham uma encomenda. A encomenda faça o atendimento junto com o enfermeiro do setor, do serviço, mas olhe para a saúde mental. Então chegava a gente lá com qualquer questão da cardiologia, dor nas costas, qualquer questão, e eles olhavam para a saúde mental. O que eles puderam perceber ali confirma um tanto esses estudos e confirma também a falta de formação dessa rede para esse atendimento, porque a presença dessas pessoas, desses monitores capacitados e com essa sensibilidade, assim, você tem essa função, porque talvez essa função nem esteja automatizada no nosso trabalho. Você tem a função de olhar para a saúde mental. Cerca de 60%, e aí a gente tem quantificado isso, cerca de 60% das pessoas que passaram por esses atendimentos tinham alguma questão relacionada à saúde mental. Que normalmente não é identificada. Pois é, isso passa a ser percebido, isso pode cronificar. Ao identificar, ao perceber o trabalho desses monitores que puderam identificar essas questões, encaminhamentos foram feitos, seja encaminhamentos internos para grupos que aconteciam na unidade básica, seja encaminhamentos para fora, para serviços mais específicos, mas a gente consegue encaminhar. Isso para mim é acesso, isso para mim é cuidado. É você conseguir, de um jeito mais ampliado, de uma maneira mais longitudinal, acompanhar a trajetória de vida dessa pessoa, acompanhar a cartografia dessa pessoa. Estar num serviço não é necessariamente acesso. Essa pessoa poderia ter passado por um atendimento e poderia ter voltado para casa com uma medicação para cardiologia e ponto.
sem, na verdade, poder relacionar a questão da pressão alta com o estresse, com o cansaço, com a insônia, com a depressão leve, que são os transtornos mentais comuns que podem ser acompanhados na atenção básica. Isso otimizaria muito o trabalho. E aí eu estou olhando por dois vieses. Otimizaria o trabalho de quem está na ponta, mas também otimizaria o cuidado, porque não cronifica, porque diminui o sofrimento. Acho que a nossa função é essa, isso é urgente. Eu acho que a gente na saúde mental tem várias questões que são urgentes. Isso recoloca aí a ideia de humanização que parecia, pelo menos para mim parecia dada, né? Somos seres humanos, trabalhamos com humanização, cuidamos uns dos outros. Só que não, né? Só que não, quando a gente vê trechos como esse, muito presentes no nosso cotidiano ainda, essa violência muito presente no nosso cotidiano ainda, a gente precisa retomar, sim, essa discussão. Esse texto da abertura do programa, da Daniela Arbé, fala de um tratamento que não era tratamento, na verdade, era uma exclusão, um abandono e um uso financeiro até, né, daqueles pacientes, que era comum. Ela fala de Barbacena, mas acontecia em São Paulo, eu queria, acontecia no Rio de Janeiro, na Juliano Moreira, né? Aí houve a reforma psiquiátrica. O que mudou? Vamos lá. Acho que tem algo que precisa ficar marcado aí, né? Que vai para além da reforma psiquiátrica, que vai para além da luta antimanicomial, que é a questão do SUS, do Sistema Único de Saúde. A saúde, antes do SUS, tinha um privilégio do setor privado. A Constituição de 69, inclusive, fala disso. O Estado é complementar ao privado no que tange à saúde. E eu estou marcando isso porque esse discurso é um discurso que volta. É um discurso que não se desconstrói. É um discurso que está presente. E ter que defender o óbvio, às vezes, é muito difícil. Né? Então, talvez apresentar experiências pautadas nessa nossa história dê conta dessa defesa. A saúde mental é um sintoma. Assim, a ideia da psiquiatria na década de 70, de 80, é um sintoma desse funcionamento. De uma saúde que privilegia o privado. Do que eu estou falando? E era um pouco do que a gente estava conversando aqui. O Estado ele dava conta de um determinado quantitativo de leitos psiquiátricos através das caixas. Não vou nem me aprofundar muito nessa ideia de INAMPS, NPS, eles repassavam. A demanda da população era muito maior do que o quantitativo de leitos disponíveis nos setores do Estado. Para dar conta dessa demanda, o que eles faziam era contratar os leitos privados em instituições privadas, numa lógica de parceria e de composição entre o Estado e o privado. O drama se coloca, se não fosse drama suficiente, mas ele se coloca quando as instituições privadas são de posse, são de propriedade e administradas por médicos, psiquiatras, que dão os diagnósticos. Logo, e aí se fecha um ciclo que a gente chama de indústria da loucura, né? O dono da instituição, que é psiquiatra, dá o diagnóstico para a pessoa ser internada na instituição psiquiátrica. Para receber a verba E a internação, ela vale, tem um valor que é repassado pelo Estado. Então você faz um ciclo, uma máquina que funciona para fomentar a internação. Não é à toa que nesse período... Não para reabilitar esse paciente. A intenção não passa por aí, não trisca na ideia de cuidado, né? Não é à toa que nesse momento histórico as instituições privadas crescem 200%. As instituições manicomiais crescem 200%. A ideia não é cuidar dessas pessoas. O Basaglia, que é um médico italiano, um psiquiatra italiano, foi o precursor da reforma psiquiátrica italiana e da psiquiatria democrática italiana. Tá? Ele fala um pouco disso, assim, ele dá um norte para isso, dá um norte ideológico para isso, que é o seguinte: ele entende que a doença mental precisa estar o conceito de doença mental precisa estar entre parênteses, né? Precisa estar em suspenso. A ideia de sofrimento mental, ele nasce na sociedade, nasce na relação com a sociedade. Logo, ele não pode ser tratado fora dessa relação. Internar alguém, manter alguém dentro desse sequestro manicomial, do aparato manicomial, não é tratamento em hipótese alguma. Se as questões estão fora, se elas nascem fora desse aparato, se elas nascem fora desses muros, de que adianta eu deixar uma pessoa lá dentro, né? O resultado disso é que ainda hoje a gente acompanha nos serviços substitutivos ao aparato manicomial pessoas que ficaram internadas por 30 anos, por 40 anos. São pessoas que chegam
para o mundo, para essa vida fora do manicômio, violentadas, assim, sem pessoa, assim, tá? Então destituídas de identidade. Era comum, e o livro da Daniela é um documento fundamental para pensar isso. Como as pessoas dentro do manicômio andavam nuas porque não tinham roupas, tinham seu cabelo raspado, perdiam seus nomes, perdiam suas identidades. No CAPS eu tive a oportunidade de acompanhar uma pessoa, e é um crime, assim, que tinha sua carteira de identidade a foto da irmã. Na carteira de identidade dela tinha foto da irmã, porque era a irmã que pegava o benefício dela no banco. Então a gente está falando de vários símbolos aí que vão mostrar como a máquina da psiquiatria destituiu pessoas de identidade, de cidadania. É por isso que esse é o maior foco da luta antimanicomial hoje. A gente vai falar mais um pouquinho sobre isso daqui a pouco. E você também pode acompanhar a Fase TV na internet. O endereço está aí na sua tela, youtube.com/fmpfase. Faça a sua inscrição e receba os alertas dos novos episódios. Vamos fazer um rápido intervalo. No próximo bloco, a gente continua falando sobre saúde mental e humanização do cuidado. Em Questão volta em instantes. Até já. Em Questão. Oferecimento Espaço Diogo Bittencourt, VIP Estúdio de Beleza. Em Questão. Oferecimento Espaço Diogo Bittencourt, VIP Estúdio de Beleza. O Em Questão está de volta falando sobre saúde mental e humanização do cuidado. Esse é o tema em questão no programa de hoje. Nosso convidado é o enfermeiro Tiago Braga do Espírito Santo. Ele que é tutor da residência uniprofissional de saúde mental do Hospital Pedro Ernesto da UERJ. Vamos começar esse bloco falando um pouquinho sobre o conceito da reabilitação psicossocial? Vamos lá. Não tenho a pretensão de esgotar o tema, porque é amplo. São vários, é muito amplo, são vários autores, em alguns momentos que fazem até que entram em disputa no que isso significa. Eu vou fazer aí passando de avião por cima. Acho que o nome já provoca uma mudança de modelo, né? Quando pensa no modelo, quando pensa na dicotomia entre o normal e o patológico, no modelo anátomo-clínico da doença mental, a gente está falando de um modelo tradicional, médico-centrado, pensando no farmacológico, na intervenção medicamentosa. Se eu faço uma transição de modelo para um modelo da reabilitação psicossocial, eu já uso uma palavra, né, que já denota um caminho do psicossocial, que vai fazer um diálogo maior, um diálogo mais ampliado com a vida das pessoas e com a relação social, né, com a relação da vida, do cotidiano, do que acontece no mundo, na vida real. Alguns autores aí, algumas autoras, na verdade, vão colocar um pouco esse conceito, vão apresentar um pouco esse conceito. O Saraceno é um que vai trabalhar esse conceito. Aqui no Brasil, a Ana Pita é uma que vai trabalhar bem esse conceito. Tem um livro dela que é clássico, tipo referência obrigatória para pensar a reabilitação psicossocial. Se eu pudesse resumir, e eu falo disso em aula, se eu pudesse resumir a ideia de reabilitação psicossocial, seria o que seria, assim? Seria, primeiro, um princípio de cuidado, um princípio de uma clínica substitutiva. Uma clínica quando eu falo substitutiva, eu estou chamando substitutivo ao aparato manicomial. Então, todos os dispositivos, todos os serviços que vão dar conta dessa clínica substitutiva teriam que estar, então, pautados pela ideia de reabilitação psicossocial. Que serviços são esses? A gente tem aí uma portaria, 3088 de 2011, que vai dizer que serviços são esses. E aí também não vou especificar, são 7 componentes, são 7 eixos que vão falar desses serviços. Posso citar brevemente a atenção básica, o CAPS AD, o CAPS infantil, o CAPS adulto, nas suas diversas modalidades, CAPS 1, CAPS 2, CAPS 3, funcionando 24 horas. Pensar em enfermaria psiquiátrica no hospital geral, pensar no serviço de urgência e emergência, enfim, pensar na projeto de geração de renda, economia solidária. Tem várias questões, SECO, o Centro de Cultura, de Convivência e Cultura, tem vários dispositivos aí que vão dar conta dessa rede substitutiva, dessa demanda que o manicômio supostamente dava conta. A ideia central é realmente reabilitar essa pessoa, fazer com que ela retome a vida dela, né? A ideia central é pensar que cada indivíduo está sustentado por um tripé.
o tripé da rede social, o tripé da moradia e o tripé do trabalho, nas suas questões mais objetivas e subjetivas. Qual que é a função do teu trabalho para você? A função do trabalho é pagar minhas contas, mas também é me recolocar no mundo como função nessa sociedade. Inclusive num conceito mais, né, de reinventar, de mudar a natureza para transformar o mundo. Isso é o trabalho. Poder pensar cada indivíduo que eu acompanho nessa direção, né, qual é o sentido do trabalho para essa pessoa? Já trabalhou? Quer trabalhar? Trabalhou com o quê? O que fazia? Como ganhava? Fazia sentido? Não fazia sentido? Era um trabalho que alienava? Era um trabalho que produzia? Isso porque eu estou falando só do trabalho. A gente pode aprofundar nessas questões mais subjetivas nos outros vieses, na moradia e na rede social. Mora com quem? Mora como? É longe do trabalho, é longe do lazer, e aí eu já estou relacionando com rede social. Né? Rede social, onde eu circulo, conheço quem, namoro, separei. É isso, essa circulação. A reabilitação psicossocial fala disso, fala desse tripé, fala de como a gente precisa estar olhando para esse tripé para poder sustentar uma clínica que diz da trajetória das pessoas no mundo. Né? E eu costumo usar muito essa referência de dependência. Assim, a gente costuma dizer que tem um conceito diferente de liberdade, né? A gente fala assim, eu quero ser livre, não quero depender de ninguém, eu quero depender de nada, eu quero poder sair, quero poder... A gente, quando pensa reabilitação, e eu falo muito disso em aula, a gente pensa a liberdade num outro contexto, num contexto de uma rede de sustentação, né? Eu, enquanto indivíduo, tenho um trabalho, tenho uma casa, tenho uma família, tenho uma namorada, tenho filho, tenho lazer, e eu não estou falando de mim, estou falando de indivíduos em geral, né? E nisso você vai montando, tem uns amigos, gosto de ir no cinema, e você vai montando uma rede, né? Se eu perco um familiar, eu tenho alguns amigos que vão me visitar e que vão me ajudar. Eu tenho um trabalho que eu preciso voltar a trabalhar e preciso dar conta disso porque faz sentido para mim. Tenho uma casa. Então, se eu perco uma teia dessa rede, eu tenho uma rede de sustentação que é forte o suficiente para me sustentar, né, na vida, enquanto saudável mentalmente. Se eu tenho essa rede desgaçada, né, e perco essas teias se rompem, eu não tenho algo que me sustente. Poder pensar a reabilitação psicossocial é poder pensar em como as pessoas podem tecer as suas teias na vida, a partir das demandas que elas colocam. Não é a minha questão, não é o meu horizonte de normalidade. Você precisa trabalhar com isso, você precisa fazer faculdade, não é isso que vai pautar a orientação dessa rede. É o que você traz para mim como rede. A minha função enquanto técnico de saúde mental, e aí eu vou para além da enfermagem propriamente dita, vou para a função de técnico de saúde mental. A minha função de técnico de saúde mental é poder te ajudar a recompor a tua rede. Sem fazer por você, sem dizer o que você deve ou não fazer, mas estando junto com você nessa composição. É poder emprestar credibilidade. É poder ir no banco junto contigo para poder negociar uma dívida que você não conseguia ir sozinho, porque você não tinha força para ir sozinho, ou porque você não conseguia entrar no banco, porque o segurança não deixava você entrar no banco, porque você estava sujo. Isso aconteceu. Eu vivi essa experiência. Assim, né? Aí você fala assim, mas você acha que alguém... Tiago, você está exagerando, as pessoas não podem entrar no banco? Não podiam. Eu acompanhei uma pessoa que tinha feito um funcionamento mais maníaco, mais acelerado, mais dono do mundo, fez empréstimos para pagar dívidas dos outros, e ele precisava, abaixou um tanto, estava reorganizando ali, basicamente, quis ir no banco para renegociar as dívidas. Ele não tinha entrada no banco, ele não conseguia chegar no gerente, ele não conseguia chegar nas pessoas. Por quê? E aí é um entrave dessa ideia de circulação e do conceito de loucura, porque o estigma, porque o preconceito, porque tudo isso que está atrelado à loucura coloca o louco no lugar de troca zero, no lugar de uma fala que não tem valor. Então o que esse cara fala para o gerente do banco não tem lugar. Agora eu fui, botei um blazer, porque o blazer parece um certo passaporte, você bota um blazer e entra nos lugares. Boto um blazer e vou com ele. Em 10 minutos eu estava sentado na mesa com o gerente do banco. Então a minha presença empresta uma certa credibilidade para que ele possa ir também compondo redes e renegociando seus lugares. A ideia é que essa pessoa retome um equilíbrio para que ela possa ser tudo o que ela é capaz de ser, né? Para que ela possa, e aí eu vou usar também um diálogo do Merri,
que faz um diálogo com Deleuze muito próximo, para que ela possa criar novas maneiras de existir no mundo, seja quais forem essas maneiras. E aí, quando ela faz isso, ela também reinventa o mundo que ela está, que é obrigado a aceitar as maneiras que ela se coloca. Não tem uma normativa de como você deve se comportar, ou melhor, ela existe, mas quando você tem força suficiente para enfrentar essa normativa, você também recoloca a tua posição no mundo. O nosso trabalho diz um pouco disso. O trabalho da Reab fala um pouco disso. De poder possibilitar, a partir dos desejos das pessoas, a partir da potência dos encontros que se colocam na vida real, como você pode se inserir, como você quiser. Né? Tem gente que não vai ter a mesma potência, potência de desejo mesmo, né? Não é potência de capacidade. Para trabalhar ou para circular, tem gente que tem um funcionamento mais embotado, e isso vai ser respeitado. Assim, né? E o contrário também, enfim. Se é que eu posso chamar isso de resumo, em resumo é um pouco isso. Assim, essa orientação clínica de recolocar as pessoas, de recolocar os desejos e validar os desejos das pessoas, tirando essas pessoas da troca zero, do silenciamento, o silenciamento que a Daniela coloca no trecho dela, mas que é presente hoje em dia, o silenciamento do estereótipo da loucura, no lugar de troca. Pessoas com potência para trocar e para criar suas próprias trajetórias. Vamos falar sobre os avanços Vamos. a partir da reforma psiquiátrica e da luta antimanicomial? Quando você localiza ali o final da década de 70 e o começo da década de 80, quando você localiza a psiquiatria nesse momento, a gente está falando de um modelo muito manicomial, muito pautado na estratégia manicomial. Né? A gente fala nesse aparato manicomial que sequestrava a vida das pessoas que não tinham cometido crimes. Né? Então, pessoas eram presas sem ter cometido crime. Quando esses trechos aí quando essa vivência que a Daniela traz nos trechos do livro dela se apresentam de forma mais contundente no mundo, na sociedade, movimentos se organizam para fazer essas denúncias. Então você tem o movimento de trabalhadores de saúde mental. São movimentos que juntavam trabalhadores, juntavam os usuários do serviço, juntavam familiares, e eles passam a se organizar para fazer denúncias sobre o que acontecia dentro dessas instituições. Era um momento muito propício para que isso acontecesse, porque a gente passava ali por um processo de democratização no Brasil, final da ditadura militar, processo de democratização, você tem ali uma reforma sanitária acontecendo, e no bojo da reforma sanitária, uma reforma psiquiátrica, onde pessoas se apresentavam para recolocar e para refazer propostas desse modelo. Sem dúvida nenhuma, você tem avanço nesse momento, porque você tem a construção ali de algumas experiências no Brasil, e aí a gente poderia falar de Santos, a gente poderia falar de Campinas, poderia falar de algumas experiências em Minas, poderia falar de algumas experiências em Salvador, que vão experimentar novas maneiras de cuidar. Né? Em Santos é emblemático nesse sentido. Em São Paulo você tem a criação do CAPS de Itapeba. Você tem alguns lugares que vão experimentando maneiras de fazer uma lógica substitutiva de cuidado. Você tem ali um projeto de lei que vai pensar em como se apresentam normativas legais para determinar que esse manicômio não se recoloque. E são normativas de leis que vão sendo construídas na ideia de redirecionar o financiamento dos leitos manicomiais para o financiamento de serviços substitutivos. Ou seja, a ideia do projeto da Lei 10.216, que só vai ser promulgada em 2001, é que quando a pessoa recebe alta de um leito manicomial, esse leito fecha e não pode ser ocupado por uma outra pessoa. E o dinheiro que era gasto com a manutenção desse leito deve ser redirecionado para a abertura de serviços substitutivos. Que visam a reabilitação. Exatamente. Que vão estar norteados ali, que vão estar com esse horizonte da reabilitação psicossocial. Isso, sem dúvida nenhuma, é um avanço. Né? Poder pensar que a gente pôde construir algumas normativas legais, né? Projeto de lei, que virou a 10.216, que é um marco aí na história da luta antimanicomial, na definição, né, da reconstrução desse modelo de atenção, direcionando do manicômio para os serviços substitutivos. Ainda que a lei não determine exatamente como seriam esses serviços substitutivos, ela define que eles devem acontecer. Isso, sem dúvida nenhuma, é um avanço.
Normativas legais que vêm depois dessa lei, decretos e portarias, são incontáveis decretos e portarias que vêm determinar como é que funcionam essa rede. E aí você tem a 336, você tem, enfim, algumas decretos e algumas portarias vão colocar como esse serviço deveria estar orientado, como ele deveria funcionar na prática. A gente tem aí, em 2011, a 3088, que talvez seja a normativa mais contundente nesse sentido, que vai dizer quais são os serviços, que vai organizar a rede de atenção psicossocial. São 7 componentes, e aí eu acho que eu já falei um pouco desses componentes aqui no decorrer dessa conversa, mas que vão juntar componentes da atenção básica, componentes do específico, né, que são os CAPs, vão juntar a urgência e emergência, vão pensar na enfermaria no hospital geral, vão pensar, enfim, nos serviços, nas unidades de acolhimento. A questão que se coloca, e que eu tenho tentado pensar, eu tenho me debruçado um pouco nesse pensamento, e confesso que estou apaixonado por essa ideia do direito, das leis, das portarias, dos decretos, e das relações que umas têm com as outras. A questão que se coloca é que as linhas de força que estão em disputa para a efetivação de uma portaria, de um decreto, de uma normativa legal, elas não começam na ideia da lei e não se encerram na ideia da lei. Quando a lei e a normativa como um todo é um dispositivo que é resultado da disputa de algumas linhas de força. As linhas de força que perderam a disputa não se encerram, elas não deixam de existir com a promulgação de um decreto, de uma lei. Elas vão continuar em disputa. E essa disputa no nosso campo, ela se coloca na prática e na política estrita. E eu estou chamando de política estrita aquela política delegada a certas castas e certos atores sociais ali, do judiciário, do legislativo, enfim, e do executivo. Isso não se encerra. Essas pessoas ainda vivem, né, nas práticas. Se existiam grupos que defendiam a ideia do manicômio, mesmo com portarias e com leis e com decretos que vão definir, que vão orientar o modelo para o fim do manicômio, essas pessoas ainda existem. E nas suas práticas, elas continuam executando práticas que são manicomiais. E lutando para acabar com as conquistas. Lutando para se reposicionar nesse campo de disputa. A saúde mental é um campo de disputa. Sempre foi. E vai continuar sendo, não tenho a menor ilusão de que ela vai deixar de ser. Porque é isso. Até morto, os seus corpos eram vendidos. Eram 16 por dia. Isso gerava dinheiro para as pessoas. Então, acho que não se trata só de um jeito de cuidar, porque o manicômio nunca cuidou. Não vai ser agora. Reinventar o manicômio não vai nos colocar em lugar algum. Reinventar o hospital psiquiátrico não vai nos colocar em lugar nenhum. E as pessoas, eu tenho ouvido algo que me assusta muito. Assim, a gente precisa humanizar o manicômio. Desculpa, eu não consigo fazer esse diálogo. Assim, eu não acho que o manicômio precisa ser humanizado. Acho que o manicômio precisa ser encerrado. O que a gente precisa fazer é efetivamente colocar a rede de atenção psicossocial em funcionamento. Enquanto essa rede não estiver em funcionamento, na sua completude, o manicômio ainda vai ter lugar. E esse talvez seja o primeiro impasse. Não o primeiro, porque o primeiro eu ainda acho que é o estigma e o preconceito. Mas talvez esteja a figura ali entre os primeiros impasses da lista. A coexistência de um modelo hospitalocêntrico com um modelo territorial, comunitário. Enquanto houver coexistência, enquanto o modelo territorial comunitário não estiver de fato em funcionamento na sua amplitude, o hospital psiquiátrico sempre vai ter lugar. E as pessoas que o defenderam... E há um interesse. As pessoas que o defenderam e que estão interessadas nessa manutenção continuarão disputando pelos seus lugares. Ou seja, a proposta da reforma e da luta antimanicomial nunca conseguiu chegar no seu resultado total, né? Porque houve uma série de obstáculos para que essa rede substitutiva realmente fosse implantada. Pois é, e não é algo que muitos poderiam até entender e criticar, como o fazem, dizendo que não fomos competentes o suficiente para fazer essa implementação. Eu discordo. Acho que de 80 para cá tivemos muitos avanços. Muitos avanços. A questão é que a gente está enfrentando uma cristalização que ocorre no Brasil, pelo menos desde 1850. Então, é injusto, é desnivelado o tempo de cristalização e de subjetivação na vida das pessoas. Não só das pessoas que estavam internadas, mas, sobretudo, na vida das pessoas que estão aí, nessa vida dita normal, dita em sociedade.
É muito comum eu estar em sala de aula e alunas do campo da saúde me dizer assim, sem vergonha, eu não tenho interesse de trabalhar com saúde mental porque eu tenho medo. A loucura está atrelada a essa ideia de medo por preconceito, por uma cristalização de ideias que vem desde 1850. Uma lógica manicomial que atrela o louco à ideia da agressividade. Então, se tem algo que a gente precisa avançar, é isso. Ok, e se você perdeu um pedacinho do programa ou quer compartilhar o episódio, passa lá no youtube.com/fmpfase. Vamos fazer mais um rápido intervalo. No próximo bloco, a gente continua falando sobre saúde mental e humanização do cuidado. O Em Questão volta em instantes, até já! Em Questão. Oferecimento Espaço Diogo Bittencourt, VIP Estúdio de Beleza. Em Questão. Oferecimento Espaço Diogo Bittencourt, VIP Estúdio de Beleza. O Em Questão está de volta falando sobre saúde mental e humanização do cuidado. Esse é o tema em questão no programa de hoje. Nosso convidado é o enfermeiro Tiago Braga do Espírito Santo. Ele que é tutor da residência uniprofissional de saúde mental do Hospital Pedro Ernesto da UERJ. Mas antes de continuar nossa conversa, um recadinho para você que está aí do outro lado da tela. Tem algum assunto que você gostaria que fosse debatido aqui no nosso programa? Manda para a gente nos comentários do YouTube ou na nossa página no Facebook. Está tudo aí no vídeo para você. Tiago, vamos falar um pouquinho do cenário atual? Vamos lá. Da saúde mental? A gente vive um momento delicado aí de retrocesso, né? Para alguns não. Alguns vão dizer que tem avanços. O meu entendimento é um entendimento afinado com a ideia de retrocesso. Um pouco do que a gente estava falando no bloco anterior, assim, dessas linhas de força, dessas disputas que continuam mesmo com os marcos legais. Essas disputas, elas se seguem, essas linhas de força que estão em defesa, que estiveram em defesa dessa lógica, desse modelo que usa o hospital psiquiátrico como ferramenta, segue, né? O que acontece, sobretudo a partir de 2016, aí, com algumas gestões do Ministério da Saúde, é uma retomada de um movimento mais conservador e essas linhas de força passam a ganhar mais visibilidade. Em 2017, na verdade, em 2011, eu estava falando super bem da 3088, mas eu também disse que essas normativas têm algumas contradições, né? Em 2011, a gente pode começar a localizar ali o início da contra-reforma, né? O início de um período onde a luta manicomial precisava estar mais atenta e talvez a gente, e eu estou me colocando também como militante, não tenha tido a sagacidade suficiente para perceber. Em 2011, com a 3088, o lugar da comunidade terapêutica ele se abre, assim, a porta para a comunidade terapêutica se abre a partir da 3088, dessa normativa. Isso vai se cristalizando. Em 2011, você tem um programa de atenção ao crack e outras drogas, onde a comunidade terapêutica também recebe um certo destaque, como um lugar importante para a internação e para o encaminhamento desses novos anormais, né? Que no caso deixa de ser a loucura estrita do delírio, né? Da caricatura do louco da rua, e passa a entrar no lugar do usuário de substância, de crack, outras drogas, sobretudo crack que toma um vulto de epidemia. Depois a Fiocruz vai, inclusive, publicar um estudo que desmonta um pouco essa ideia de epidemia e do risco do crack. Não que não seja algo que a gente precisa olhar, mas talvez olhar com outro óculos, né? E não com esse óculos da internação e da redução de demanda. A redução de demanda seria o entendimento de que o usuário não deve procurar a substância, a pessoa não deve procurar a substância, fazendo um diálogo com a lógica de abstinência. A lógica de abstinência já se mostrou inviável, improdutiva na história da humanidade, assim, do mundo, não estou falando só de Brasil. As experiências mais produtivas no campo do uso danoso do álcool e outras drogas são experiências que não dialogam com a abstinência, dialogam com a redução de danos, com o manejo de risco, com o entendimento das pessoas do que é a substância, dos danos que ela causa, de como se pode usar a substância de uma maneira mais saudável, se é que pode se chamar de saudável, como se faz uma relação mais produtiva com a substância, causando menos dano e sem impedir que você esteja na relação com a sociedade. Enfim, eu estou falando um pouco dessa relação do álcool e das drogas porque ela também é uma referência para cristalizar alguns retrocessos.
E a comunidade terapêutica, ela surge aí como um fio condutor desse retrocesso, né? E eu não estou falando de comunidade terapêutica lá de 1950, do Maxwell, na Inglaterra, que era uma iniciativa que compõe as ideias do início da reforma psiquiátrica no mundo. Estou falando de comunidade terapêutica que se aproveita desse nome para ressignificar a ideia de hospital psiquiátrico, né? Você constrói casas menores, né, instituições menores, que abrigam menos gente, mas que reproduzem lógicas muito próximas, né, sob orientação de ordens religiosas, com práticas de cuidado que tem a ver com o trabalho no campo, o trabalho braçal, o trabalho físico, como se isso fosse algum tipo de cuidado, como se isso fosse uma clínica. Mas o que me parece mais arriscado, mais perigoso, assim, mais nebuloso nesse sentido, é que essas instituições, elas são da ordem do privado. A gente já falou aqui de uma indústria da loucura na década de 60 e 70, na qual o Estado repassava dinheiro para o privado para que ele fizesse as internações. Se eu tenho hoje instituições que são também da lógica do privado e que passam a receber financiamento do Estado para fazer internação, eu estou fazendo coisas muito parecidas. Eu estou retomando modelos de atenção que são muito próximos. Eu estou retomando aí uma espécie de indústria da loucura de novo, com outros loucos no lugar daqueles, né? Se antes a gente tinha a ideia do delírio, da loucura, da caricatura da loucura, hoje a gente tem a ideia do usuário de substância. Então são outros anormais que se recolocam nessa sociedade. E mais uma vez com a ideia da retirada deles da sociedade, não da reinserção. Mais uma vez com a ideia da retirada dessas pessoas da sociedade e não na sua reinserção. E aí eu retomo de novo a ideia do Basaglia que fala, se isso nasce na sociedade, não pode ser acompanhado fora dela. Se a relação com a droga acontece na vida, e a gente pode problematizá-la, inclusive como um tamponamento social de demandas que vão para além do uso da substância. Vamos falar de um imediatismo, vamos falar de um prazer absoluto, vamos falar de uma lógica de consumo, de troca imediata. A relação com a droga está muito atrelada a isso, né? Isso não pode ser acompanhado fora dela. Isso não significa que a abstinência possa funcionar para alguns. Eu também não estou aqui passando a régua, porque se eu o fizer, eu vou estar fazendo exatamente igual, eu vou estar normatizando como as pessoas devem ser acompanhadas sem considerar o desejo delas. Eu não estou dizendo que isso não possa servir para alguns, que a abstinência não possa servir para alguns, mas eu preciso interná-las para isso? Parece que não. Me parece que não. E a comunidade terapêutica, como disse antes, é um fio condutor para a retomada desse modelo de segregação. Se em 2011 a gente abre a porta através da 3088, que tem seus avanços, mas tem essa contradição embutida ali, em 2017 a gente pensa na 3588, que é uma nova portaria que reorienta o modelo de saúde mental, que o reorienta e recoloca esse modelo de um jeito muito contundente, né? Se a gente na 3088 tinha uma ideia de rede de atenção, o nome era esse, rede de atenção psicossocial. E o gráfico que vai mostrar essa rede é um gráfico plano, onde os serviços estão em diálogo entre si. A 3588 de 2017, dezembro de 2017, vai recolocar inclusive essa orientação e vai dizer de modelos de níveis hierárquicos. Tem o nível primário, nível secundário, nível terciário e os setores de interesse à saúde. Quando ela recoloca níveis hierárquicos, eu já estou remetendo a símbolos e a orientações que contradizem a lógica anterior da reabilitação psicossocial de horizontalizar a relação, né? Onde todo mundo tem a mesma importância, sobretudo na composição de funções. Aqui eu volto para a lógica de encaminhamentos e reencaminhamentos e redirecionamentos e fluxos de cuidado e de atenção que passam por serviços que vão encaminhando um para os outros, né? E na prática, boa parte da verba está indo para essas comunidades terapêuticas, não é isso? Eu não vou me comprometer a dizer que boa parte dessas verbas, mas o que eu posso citar com absoluta tranquilidade e certeza é que agora, no dia 24/4, no mês passado, final do mês passado, a gente teve uma abertura de um edital na composição do Ministério da Saúde, Ministério da Justiça e da Assistência Social, que redireciona 87 milhões de reais para a abertura de 12 mil leitos em comunidade terapêutica. Vamos lá. Assim, para deixar muito claro, assim, muito mastigado, o Estado está direcionando 87 milhões
para 12 mil leitos em comunidades terapêuticas. Tá. O Estado abriu essas comunidades terapêuticas? Não. O Estado está contratando essas comunidades terapêuticas. Logo, esses 87 milhões vão ser repassados para o privado. A gente tem, nesse edital do dia 24/4, a cristalização da máquina da indústria da loucura, que a gente falou e que a gente criticou na década de 60 e 70. O Estado volta a financiar a internação através de instituições privadas. Isso e sem investimentos do mesmo porte na rede de atenção, de reabilitação. Isso eu posso afirmar com toda tranquilidade. E posso afirmar com toda tranquilidade por 2 motivos, né? O primeiro, quando a gente tem uma portaria ali, né? Um projeto que limita os gastos na saúde e na educação por algumas décadas, isso impede que esse financiamento possa continuar acontecendo. E na outra mão, a 3588 volta a direcionar o financiamento para o hospital psiquiátrico. Ela cita o hospital psiquiátrico como um dispositivo de cuidado para atenção à saúde mental. Tem ali alguns termos no texto que vão minimizando, vão falando de curta duração, de muito grave, não sei o quê, mas a gente está falando de hospital psiquiátrico, a gente está falando de um reformismo no hospital psiquiátrico, um reformismo na psiquiatria, que eu não posso concordar. Nessa direção, o que a 3588 faz é dizer que aquele leito de hospital psiquiátrico não fecha mais. O dinheiro que sustenta aquele leito não será direcionado para os serviços substitutivos com o fechamento do leito, porque ele não vai ser fechado. Ele continua aberto, então ele continua sendo financiado pelo Estado. Vamos lá. Se eu tenho um projeto que limita o corte, que limita os gastos, né, ou melhor, que atrela os gastos da inflação, enfim. E na outra mão eu tenho uma portaria, né, que vai determinar que a verba, o financiamento do hospital psiquiátrico não será redirecionado para a abertura de serviço substitutivo, eu congelo. Eu congelo a abertura de novos serviços. Eu não posso dizer que esses serviços não serão abertos, tá? Mas eu posso afirmar com tranquilidade que a gente vai ter muita dificuldade para abrir serviço substitutivo nessa configuração. Então, da reabilitação psicossocial. Na lógica da reabilitação psicossocial. Então, o que a gente tem hoje é um golpe muito duro em todo o movimento e todo o trabalho da luta antimanicomial. Por outro lado, eu não posso ver isso como... E na humanização do cuidado na saúde mental. Sobretudo, e aí a gente fica... Eu costumo, quando eu vou falar de humanização, assim, quando me chamam para falar de humanização, a gente entra num debate que é muito curioso. Assim. Como é que em 2018... eu ainda preciso falar em humanização? Sim, me parece que a gente ainda precisa falar em humanização. Parece que isso é cada vez mais urgente. Inclusive porque os conceitos que são trabalhados na ideia da na política de humanização, né, que é um conceito de cidadania, um conceito de poder validar o usuário do serviço, é poder fomentar a formação do trabalhador, é poder juntar a tríade, né, de gestão, trabalhador e usuário. São conceitos que a luta antimanicomial sempre pregou. Se a gente está sofrendo ataques na luta, a gente está sofrendo ataques também na política de humanização. Porque tudo que a política de humanização pregou, a partir de 2003, que foi a primeira iniciativa nessa política, a gente já estava pregando desde o final da década de 70. A gente já falava na autonomia do usuário, a gente já falava na cidadania, o Saraceno já falava que a liberdade é terapêutica. Então, tudo que a gente está sofrendo de ataque na atenção à saúde mental é um diálogo ao ataque à política de humanização. Então, poder fazer essa relação entre esses dois universos é algo que é urgente, urgente. Se tem algo que eu acho que é também urgente, e esse sim eu vejo hoje mais reavivado, é a apropriação da política, né, pelos movimentos sociais. E aí eu estou também retomando o movimento do final da década de 70, o movimento dos trabalhadores de saúde mental. A gente precisa entender que a política não é uma ciência delegada às castas aí dos executivos, do legislativo e do judiciário. Ela é nossa.
A política ela é feita no cotidiano, na lógica molecular, na relação, nos encontros, na força que esses movimentos e que esses encontros têm de empurrar uma política, uma conduta para um ou para o outro lado. Nesse sentido, o movimento da luta tem se recolocado, né? A gente tem voltado a discutir sobre isso nos serviços, a gente tem voltado a discutir sobre isso nos encontros dos núcleos da luta, nos encontros de movimentos, unindo os trabalhadores, convocando os usuários, para que isso possa estar de novo em pauta. Como você definiria a importância da luta antimanicomial hoje? Acho que não tem nada mais fundamental para o campo da saúde mental hoje do que o reavivar dessa luta antimanicomial. Não que ela não estivesse acontecendo, não que os militantes não estivessem no campo, não que eles não estivessem no campo do trabalho, não que não estivessem ocupando as ruas no dia da luta antimanicomial, mas que isso parece ter se reavivado aí em ocupações que foram feitas no Ministério da Saúde, por exemplo, na época do Valêncios. Sobretudo hoje, depois desses ataques recentes que a gente tem sofrido aí depois de 2017, dessas portarias que a gente pôde conversar um pouco, isso tem voltado a acontecer, né? Os trabalhadores têm voltado a discutir isso no cotidiano dos serviços. A gente tem voltado a se encontrar nos núcleos da luta para poder discutir como compõe e quais são os encaminhamentos para que a gente possa fazer um enfrentamento a esses ataques. Então, acho que a importância da luta hoje, da luta antimanicomial hoje, é poder retirar desses atores estritos, dessa casta do judiciário, do legislativo e do executivo, a ideia de que a política está delegada ao Estado. A política está delegada ao nosso cotidiano, ao nosso encontro e à nossa vida. A luta antimanicomial tem essa função. E evitar que a gente volte para situações absurdas, né? É impossível. Como as que a gente começou o programa. É inaceitável, simples assim. Não dá mais. Ok, infelizmente nosso tempo terminou. Eu agradeço muitíssimo a sua participação, Thiago. Eu que agradeço a paciência, a dedicação e, enfim, a oportunidade de poder me posicionar aqui também. Ok. E a gente tem um encontro marcado no próximo Em Questão. Espero você. Até lá.